quem é o personagem que Vegapunk cita no capítulo 1071 de One Piece, que é o seu aliado oculto nessa empreitada em sabotar o governo mundial e que está presente na ilha de Egghead. Seria esse uma lenda da antiga era? Quem sabe um marinheiro da marinha querendo trair o governo mundial? Ou até quem sabe um membro do exército revolucionário? Já que a gente não vai ter capítulo do mangá essa semana, eu decidi separar esse tópico pra gente conversar um pouco mais a fundo nesse vídeo, principalmente porque eu adoro quando o Oda ele coloca esses subplots de mistérios dentro dos arcos de One Piece, né? Como por exemplo foi com o tal homem com a cicatriz de queimadura, que ao que tudo indica é realmente o gigante jaguar de sol, que está na verdade vivo e que tem uma cicatriz de queimadura causada por gelo no seu corpo e não através de fogo ou magma ou qualquer coisa do tipo, e que pelo visto é o homem mencionado por Eustace Kid como uma peça fundamental caso ele queira encontrar o One Piece, e agora ele está indo em direção ao país dos gigantes Elbaf para provavelmente encontrar justamente com ele. Mas nesse vídeo vamos focar então nesse plot sobre esse tal aliado oculto do Vegapunk, que eu tenho algumas sugestões de quem possa ser, muitos pontos contra e muitos pontos a favor sobre esses personagens, mas eu acho válido sim, porque esse provavelmente vai ser um personagem com uma relevância interessante que eu acho válido fazer um vídeo exclusivamente sobre isso também. Obviamente, antes de mais nada, lembra de conferir a sua inscrição aqui no canal, galera. Entramos em 2023 e tem tudo pra gente conseguir alcançar os 700 mil inscritos ainda nesse primeiro trimestre do ano. Então a gente tá se aproximando. Então com a sua inscrição a gente com certeza vai bater essa meta. Lembra também de conferir se o sininho também tá ativado, que sempre tem vídeo de One Piece aqui no canal. Bora lá! Então no capítulo 1071 do mangá a gente viu que o sistema de defesa da ilha de Egghead foi desligado por alguém que a gente não faz ideia quem foi, fazendo com que inclusive o Lute e o Kako pudessem acessar o andar de cima e colocasse assim a vida do Vegapunk em risco. Só que isso acontece ao mesmo tempo em que o próprio Vegapunk menciona um aliado oculto dele que está presente na ilha. E unindo essas duas informações, isso leva a crer que esse aliado tenha sido exatamente o responsável por ter permitido a entrada do Kako e do Lute, dos dois, né, no andar de cima da ilha, seja por sabotagem e traição ao Vegapunk, o que eu acho difícil, né, já que a gente nem sequer viu a cara do sujeito, ou o que eu acho mais provável que seria essa pessoa ter feito o Lute e o Kako entrarem na toca do lobo, seja por ele próprio se garantir numa luta, ou quem sabe se garantindo no próprio Zoro, que estava presente ali também, né? A primeira pessoa que me veio à mente e que eu mencionei inclusive no review da semana foi o Caribou, já que ele foi despachado do Thousand Sunny pelo Zoro e ele teoricamente atracou na ilha de Egghead e a gente não sabe pra onde ele foi, se ele conseguiu dar um jeito de sair da ilha ou se ele continua na ilha e quem sabe teve uma conversa que a gente não viu com o Vegapunk e de alguma forma conseguiu selar uma aliança com ele, né? Muita gente pensou em outras possibilidades de personagens, convenhamos, bem mais relevantes do que o Caribou e que possam contribuir de uma forma melhor para o plot como um todo, né? E que transforme esse plot de um aliado do Vegapunk em algo maior, em algo mais relevante, né? Primeiro, eu vi que algumas pessoas têm cogitado alguns nomes da antiga era, como por exemplo, o Leão Dourado Shiki, que parece ser aquele personagem com quem o Crocus, o médico do bando do Roger, conversa numa capa de capítulo e que até hoje a gente espera que ele participe de alguma forma na história dentro do mangá de forma relevante, né? Obviamente, a gente não tem a confirmação de que eles dois são a mesma pessoa, mas se a gente for considerar a coloração oficial do mangá de One Piece, a capa daquele personagem lembra exatamente a coloração da capa do Leão Dourado Shiki. Não tem muito motivo concreto pra gente especular que possa ser o Shiki envolvido com o Vegapunk, mas como ele tá sempre lá, a gente sempre espera que ele possa ser encaixado dentro de qualquer plot que seja, só como uma desculpa para ele ter alguma relevância ainda dentro do mangá. E ainda seguindo nessa linha, a gente tem o segundo candidato, que é o Scopper Gaban, dá pra dizer que seria o braço esquerdo do Rei dos Piratas, que era um dos grandes nomes ali do bando do Roger, mas que nunca teve uma participação muito ativa dentro da história, né? A gente teve o Oden, a gente teve o Rayleigh, a gente teve o Crocus também, mas a gente nunca teve, por exemplo, o Scopper Gaban. Então, pelo mesmo motivo do Shiki, apesar de não ter nenhum motivo concreto para ele especificamente aparecer como aliado do Vegapunk, a gente sempre espera uma possibilidade dele ser inserido na história. Mas um detalhe curioso ainda sobre
esses dois personagens é que a gente viu que recentemente o Oda ele tem dado uma atenção muito grande aos personagens justamente da antiga era, como a gente viu com o Rayleigh fazendo a sua aparição em Amazon Lily e afugentando o Barba Negra, e a gente vendo agora também no capítulo 1071 a aparição do Garp, querendo justamente também investir contra o Barba Negra para tentar salvar a vida do Cope, resgatar o seu pupilo. Então, se a gente for seguir essa mesma linha de raciocínio, existe sim a possibilidade do Oda, quem sabe, querer dar uma atenção também a um terceiro personagem da antiga era, que poderia ser o Leão Dourado, ou quem sabe, podendo ser também o Scopper Gaban. Mas esse é o único motivo relevante pra gente crer que esses dois personagens possam ter alguma participação nesse ponto da história. Mas a gente vai seguir para outros personagens que provavelmente têm uma chance maior de aparecer. E o terceiro da lista seria o Sabo, o Imperador das Chamas, né? A gente viu como o Vegapunk ele tem uma conexão direta com o exército revolucionário, e o Sabo ele não apareceu com os revolucionários tentando consertar o Kuma nos capítulos mais recentes, né? Obviamente a gente sabe o motivo, ele estava lá tentando sobreviver a arma ancestral, a provável arma ancestral Uranus que Im-sama tem nas suas mãos, né? E esse é inclusive um argumento contra a possibilidade do Sabo estar presente na ilha de Egghead como aliado do Vegapunk. Naturalmente, a gente sabe que o Vegapunk ele está conectado ao exército revolucionário e ele poderia facilmente ter uma ligação, fazer uma ligação com o próprio Sabo diretamente, só que a gente tem que considerar que depois que o Sabo ele foi completamente obliterado, ele aparecer nesse arco aqui, como aliado do Vegapunk e tal, talvez o timing de um acontecimento para o outro fique meio esquisito, e por mais que o Oda ele possa justificar como deu tempo deles chegarem até a ilha de Egghead, eu não sei, sabe? Eu prefiro ver o Sabo ainda em desespero naquela tipo, meu Deus, a gente quase morreu. Mas ao mesmo tempo, o Sabo ele pode ser um candidato muito bom a principalmente conectar os dois núcleos, que são o núcleo que está acontecendo na ilha de Egghead e o núcleo que está acontecendo com o exército revolucionário, com Kuma indo até a Terra Sagrada de Marijoa e o resto dos revolucionários ficando meio perdidos. Será que eles vão também até a Terra Sagrada? Será que eles vão ficar onde eles estavam, né, afugentados? Enfim, a gente sabe que eles perderam a base de Baltigo que eles tinham antes, né? E esses dois plots eles têm acontecido em paralelo. Óbvio que o elemento que conecta principalmente esses dois núcleos é a Bonnie, já que ela é filha do Bartolomeu Kuma e está presente na ilha de Egghead, mas ao mesmo tempo o Sabo, tendo a sua presença na ilha de Egghead, poderia ser um elemento que conectaria melhor esses dois núcleos. Então pode ser um argumento aí, tá aí um argumento a favor de ser o Sabo. Mas ainda se tratando do exército revolucionário, a gente tem um quarto candidato, que seria o Lindbergh, um dos comandantes, né, que também faz parte do exército revolucionário e inclusive é um cientista. Então faria muito sentido ele estar junto do Vegapunk justamente por esse motivo, por ele também estar conectado à ciência, e ele poderia ter facilmente hackeado o sistema de defesa da ilha, já que é o candidato com a maior capacidade para isso, né? Muito mais do que o Sabo, muito mais do que o Caribou, muito mais do que qualquer membro da antiga era. Se tem alguém que teria a maior capacidade de hackear o sistema de defesa criado pelo próprio Vegapunk, seria um cientista também com um calibre elevado, e esse poderia ser o Lindbergh. Só que, infelizmente, um argumento contra essa possibilidade é que o Lindbergh aparece no capítulo 1058 do mangá de One Piece ao lado dos demais comandantes do exército revolucionário. Esse capítulo se passa logo antes do Sabo ser obliterado por Im-sama, então talvez o timing de lá pra cá também não favoreça muito a ideia do Lindbergh estar junto do Vegapunk agora. E a última possibilidade, o quinto personagem e o meu favorito de possíveis candidatos a aliados do Vegapunk nesse plot é Smoker, o Caçador Branco, galera. O primeiro argumento que eu vou dar a vocês é justamente o forte envolvimento de vários membros da SWORD no núcleo da base 14 da Marinha. A gente viu a vice-almirante Doll sendo introduzida, né, capítulos atrás, e aparecendo novamente como a capitã, como a comandante da base número 14 da Marinha, e inclusive vários outros membros menores e menos relevantes que também
fazem parte da SWORD como membros da SWORD, né? E inclusive, dentre esses núcleos que a gente tá acompanhando, existem também candidatos fortíssimos, candidatos a membros também da SWORD. Por exemplo, a gente viu a Tashig, que foi introduzida junto dos outros personagens na base G14 da Marinha, mas que não foi confirmada, pelo menos ainda, como membro da SWORD. E a gente sabe também que a Tashig, ela vive com o Smoker, andando com o Smoker do lado dela. Só que o Smoker, ele não aparece na base da Marinha G14. Onde será que ele poderia estar? E outros personagens que são ótimos candidatos a membros da SWORD que também estão se movimentando, que são o Aokiji e também agora o herói da Marinha, Monkey D. Garp. Com esses personagens envolvidos dentre esses plots, faz muito sentido pensar que existe uma movimentação muito esquisita de membros ligados à Marinha, seja um virtual aposentado da Marinha como o Garp ou um ex-almirante da Marinha como o Aokiji. As coisas elas parecem estar convergindo para uma coisa só, né? E a presença do Smoker como um candidato a membro da SWORD também é algo que pode acrescentar bastante a esse plot e, como eu falei mais uma vez, assim como foi com o Sabo unificando esses dois núcleos, né? Unificando esses dois plots da base G14 da Marinha e também da ilha de Egghead. Claro que muita gente pode achar que o Smoker é um fracote, que não teria motivo nenhum para o Vegapunk apostar no Smoker para salvar, para ajudar eles a se livrarem do Lute e do Kako, mas é uma ótima oportunidade do Oda ele mostrar a evolução do Smoker desde a sua participação no arco de Punk Hazard. Galera, eu poderia fazer um vídeo inteiro só defendendo o Smoker, mas obviamente o foco não é inteiramente esse aqui no vídeo, mas é uma ótima oportunidade, como eu falei, de fazer, assim como ele faz com outros personagens, de fazer também com o Smoker e mostrar que o cara evoluiu. E o mais curioso disso é que o Vegapunk nesse capítulo, ele diz que se eles pedissem por ajuda, essa pessoa não teria onde se esconder e ficaria sob a mira do governo. E o curioso é que essa frase ela pode se encaixar a qualquer personagem dessa lista, seja um antigo membro, né, no caso um membro da antiga era, melhor dizendo, que se entrasse em cena ficaria sob o olhar do governo novamente, né, sob a atenção do governo novamente, seja um marinheiro traindo o governo mundial, né, ficaria sob a mira do governo também, como por exemplo o Smoker, ou quem sabe um membro do exército revolucionário que já está sob a mira do governo e estaria ainda mais, principalmente se fosse o Sabo, que estaria confirmado como estando vivo, já que ele, teoricamente, né, acabou sendo morto e obliterado por Im-sama. E agora eu quero saber quem vocês acham que possa ser esse aliado oculto do Vegapunk. Será que vai ser a minha primeira alternativa, que foi o Caribou? Ou quem sabe algum desses personagens que eu citei nesse vídeo? São ótimos candidatos, né? Vários prós e vários contras aqui. E se você não assistiu o review completo do capítulo 1071, ele vai aparecer na tela agora para você clicar e ir lá assistir. Beleza? Até a próxima. Tchau!